Capítulo 341 Veneno Poderoso. Ao mesmo tempo em que ele terminou suas palavras, um frasco de comprimidos apareceu na mão direita de Shunlong, cheio de um líquido roxo escuro. Liu Mei ficou atordoada por um momento, mas um sorriso logo apareceu em seu rosto quando viu as ações de Shunlong. Ela sabia que Shunlong não era uma pessoa que normalmente se intrometia nos negócios de outras pessoas, a menos que houvesse um motivo. Claro, Liu Mei não desgostava dessa característica dele. Ela já havia aprendido que, no mundo do cultivo, mesmo que você dê uma mão para ajudar os outros, sua mão pode acabar sendo mordida no final. Isso não significa que todos os cultivadores sejam ingratos, mas que correr o risco de ajudar os outros pode acabar não apenas lhe dando nada em troca, mas também pode prejudicar sua própria vida. A mesma regra se aplicava a este jovem e jovem na frente deles. No entanto, assim como Shunlong, Liu Mei também podia sentir as fortes emoções que o jovem que ainda estava lutando com a tartaruga venenosa de tentáculos roxos tinha pela jovem que havia caído no chão. Apesar dos ferimentos que foram acumulados em seu corpo, o jovem chamado Shen Yan ainda não tentou correr e abandonar a jovem que já havia perdido a consciência. Claro, parte disso pode ter sido porque Shen Yan já sabia que era inútil tentar correr na frente da tartaruga venenosa de tentáculos roxos, sozinho. Até mesmo o homem de meia-idade chamado Hao Xin teve que sacrificar o homem de meia-idade de nível 9 inicial para encontrar uma chance de escapar. Enquanto ele caminhava lentamente para frente, Shunlong então murmurou para si mesmo com um olhar sério em seus olhos. Se essas pessoas realmente acabarem sendo ingratas, Little Silver pode tê-las como uma refeição esta noite. Quando ele terminou suas palavras, Shunlong pulou da árvore de 40 metros, 130 pés, de altura, antes de pousar na costa perto do lago onde o jovem ainda estava lutando com a tartaruga venenosa de 10 metros, 33 pés, de altura. Quando ele notou Shunlong se aproximando dele enquanto ele ainda estava lutando com a besta mágica de pico de classificação 4 na frente dele, um olhar chocado apareceu nos olhos de Shen Yan, enquanto tênues lampejos de esperança também apareceram em seu coração. Ele sabia que definitivamente estaria condenado se tivesse que lutar contra a tartaruga venenosa de tentáculos roxos, de pico de classificação 4 sozinho, mas talvez se este jovem ajudasse, então haveria uma chance para eles escaparem. Claro, isso também exigia que a força desse jovem estivesse no pico do rank 9 no reino do espírito também, ou melhor ainda, um especialista no estágio da alma nascente, caso contrário, ambos acabariam na barriga da tartaruga. Apesar de ver a expressão curiosa no rosto de Shen Yan, Shunlong não tentou proativamente puxar assunto com o homem à sua frente durante a luta. Em vez disso, sua mão direita jogou o frasco de alquimia cheio de veneno roxo escuro em direção à tartaruga venenosa com tentáculos roxos, sem qualquer hesitação. A tartaruga imediatamente virou seus olhos para Shunlong, e apesar do fato de que o veneno estava realmente envolto dentro do frasco de comprimidos e não emitia nenhuma aura, a besta mágica de nível 4 de pico ainda podia sentir uma sensação de perigo vindo dele. No entanto, as ações de Shunlong já haviam pego a poderosa besta mágica de nível 4 de pico completamente despreparada. Sem tempo para se esquivar, antes que o frasco de comprimidos cheio de líquido roxo pudesse se aproximar de sua cabeça gigante, a tartaruga venenosa usou seus próprios tentáculos para afastar o frasco de comprimidos de seu corpo. No entanto, uma cena que chocou completamente o jovem chamado Shen Yan de repente se desenrolou diante de seus olhos. Frasco de comprimidos de Shunlong imediatamente explodiu em pedaços fragmentados assim que entrou em contato com o tentáculo de 3 metros, 10 pés, de comprimento, borrifando o líquido dentro dele por toda a superfície do tentáculo. Gritos miseráveis escaparam da boca da tartaruga venenosa, enquanto seus tentáculos começaram a bater no chão ao redor dela com ainda mais intensidade do que antes. A dor vinda do veneno, Soul Poison in Hellgrass, que atacava diretamente a alma, era extremamente dolorosa para a besta mágica de nível 4.
Seus gritos reverberaram por toda a floresta, fazendo as bestas mágicas que estavam escondidas em seus ninhos sentirem sua raiva, desolação e dor ilimitadas. E ainda assim, no final, esses gritos duraram apenas menos de 30 respirações de tempo, antes que o corpo gigantesco da tartaruga desabasse sem vida no chão. Isso! Shen Yan ficou sem palavras enquanto olhava para o corpo enorme e imóvel da tartaruga venenosa, antes de se afastar lentamente dela. Shunlong não pareceu se importar com a reação de Shen Yan e, em vez disso, ele caminhou para frente. Embora a tartaruga venenosa com tentáculos roxos fosse uma poderosa besta mágica de nível 4, Shunlong tinha certeza de que ela estava completamente morta agora. O fato de que ele realmente durou quase 30 respirações de tempo sob o veneno, So Poison in Hellgrass, já havia excedido suas expectativas. No entanto, uma vez que ele se lembrou de que esta era uma besta mágica cujos tentáculos estavam cheios de veneno poderoso que poderia até mesmo afetar uma besta mágica de nível 5 inicial, fez sentido. Colocando sua mão em cima da cabeça da tartaruga, o corpo de 10 metros, 33 pés, de comprimento da besta mágica de nível 4 de pico desapareceu de repente da margem do lago, pois apareceu dentro do espaço da Pedra do Tempo, bem ao lado do jardim de ervas. Shen Yan olhou para Shunlong e o pedaço vazio de grama onde o enorme corpo da tartaruga havia desabado há apenas um momento com olhos chocados e cheios de descrença. Ele não conseguia acreditar que a poderosa besta mágica de pico de classificação 4 tinha acabado de cair de uma única garrafa que provavelmente estava cheia de veneno. Instantaneamente, a cautela encheu os olhos do jovem. Quão poderoso o veneno dentro daquele frasco de pílulas tinha que ser para matar uma besta mágica de pico de classificação 4 em 30 respirações de tempo. Tinha que ser criado a partir de pelo menos uma erva medicinal de classificação 5, certo? Enquanto ele lentamente dava um passo para trás, a atenção de Shen Yan de repente se concentrou na jovem atrás dele, que tinha acabado de perder a consciência após ser atingida pela tartaruga venenosa de tentáculos roxos. Vendo que a respiração da mulher de repente começou a ficar mais fraca, a ansiedade brotou no coração do jovem, e suprimindo seu medo do jovem desconhecido de túnica azul na frente dele, que provavelmente era um mestre em venenos, Shen Yan colocou os punhos em concha para Shunlong antes de correr apressadamente em direção à jovem ferida. No momento em que viu a condição dela, no entanto, o cultivador do reino espiritual de nível 9 sentiu como se o sangue tivesse sido drenado de repente de seu rosto. Sem demora, ele tirou um frasco de comprimidos de seu anel espacial e separou os lábios da jovem antes de colocar um único comprimido dentro de sua boca, enquanto observava sua condição com ansiedade e medo em seu coração. Ao mesmo tempo, da mesma árvore em que Shunlong apareceu alguns momentos atrás, Shen Yan viu uma jovem mulher vestida de branco que tinha um véu branco em seu rosto, enquanto ela voava lentamente ao lado do jovem de manto azul que havia jogado o frasco de veneno na tartaruga gigante. Fim do capítulo. Capítulo 342. Shen Yan. Olhando para o jovem chamado Shen Yan, que estava esperando a jovem em seus braços se recuperar, Shunlong não disse nada e, em vez disso, apenas os observou em silêncio. Liu Mei, no entanto, ficou atordoada quando viu a marca roxa na barriga da mulher. Ela já tinha visto que os tentáculos da besta mágica de nível 4 de pico já haviam pousado no estômago da jovem com o seu ataque, desintegrando instantaneamente a parte de suas vestes naquela área enquanto seu rosto já estava pálido. Claro, Shunlong também testemunhou aquela cena, mas ele não escolheu interferir agora. Vendo que Shen Yan já a havia alimentado com uma pílula antitoxina, de nível médio 5, Shunlong sabia que a situação da jovem iria lentamente melhorar. Claro, mesmo com uma pílula antitoxina, de nível médio 5, ainda levaria 2 dias até que o veneno fosse completamente expelido do corpo da jovem. Afinal, mesmo as pílulas antitoxinas não eram tão mágicas a ponto de expulsar instantaneamente o veneno do corpo de alguém se ele já tivesse começado a afetá-lo. Vendo que a expressão da jovem mulher em seu rosto estava lentamente se acalmando, o jovem chamado Shen Yan finalmente deu um suspiro de alívio.
Ao mesmo tempo, Shunlong já havia se virado, enquanto ele e Liu Mei começaram a caminhar mais fundo em direção ao lago na frente deles. Claro, não importa quantos aventureiros e mercenários tivessem chegado à cordilheira, 10.000 bestas, era impossível para eles explorarem cada lugar dessa vasta cordilheira. Embora fosse provável que não houvesse nada importante abaixo do lago que a tartaruga venenosa com tentáculos roxos estivesse guardando, Shunlong ainda iria verificar. Espere. Assim que Shunlong e Liu Mei estavam prestes a entrar no lago, a voz do jovem atrás deles soou em seus ouvidos. Virando a cabeça, sem mudar sua expressão, Shunlong olhou para o jovem que ainda segurava a jovem nos braços, antes de perguntar seriamente: "O que foi?" Balançando a cabeça, o jovem olhou para Shunlong e Liu Mei, antes de juntar as mãos e dizer em um tom sério: "Irmão, obrigado por nos salvar." Depois de uma breve pausa, ele continuou: "Meu nome é Shen Yan, e esta é minha irmã, Shen Yuin. Se não fosse por sua ajuda, definitivamente teríamos morrido hoje. Se houver uma maneira de retribuir, você pode pedir minha ajuda a qualquer momento. Você pode me encontrar na Associação de Mercenários, na cidade Heaven's Dome no futuro." Shunlong ficou atordoado por um momento quando ouviu o nome familiar da cidade Heaven's Dome. Diante de seus olhos, ele olhou seriamente para Shen Yan. De repente, ele se lembrou de que havia o teste para a chamada seita sagrada que aconteceria nos próximos 2 anos e alguns meses, então era natural que todos os especialistas do reino espiritual de nível 9 de pico que cumprissem os requisitos se reunissem na cidade do Domo Celestial para participar do teste. Afinal, quem não queria expandir seus horizontes e ir para a região central, onde suas chances de se tornarem mais fortes e realizar seus sonhos eram infinitas? Claro, Shunlong não descartou o fato de que Shen Yan pode não estar disposta a se juntar à seita sagrada e, em vez disso, tentaria se juntar ao mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio, do Anzu. No entanto, se esse fosse o caso, Shunlong imaginou que Shen Yan não teria dito a ele que ele poderia encontrá-lo na Associação de Mercenários, então essa possibilidade era muito baixa. Claro, Shunlong não pensou que havia algo que ele iria pedir a Shen Yan para ajudá-lo, quando de repente ele se lembrou de que não sabia coisas o suficiente sobre este lugar chamado de Cordilheira das 10.000 Bestas. Lembrando que Shen Yan estava em um grupo com outros 4 mercenários, era muito provável que eles estivessem neste lugar por um bom tempo, mesmo que ainda estivessem perto dos arredores. Com esses pensamentos em mente, Shunlong assentiu e, segurando a mão de Liu Mei, caminhou em direção a Shen Yan, que ainda segurava sua irmã em seus braços. Com um olhar sério em seus olhos, Shunlong não pretendia esconder que esta era a primeira vez dele e de Liu Mei entrando na Cordilheira das 10.000 Bestas, como ele disse em um tom calmo. "Meu nome é Shunlong, e esta é minha esposa, Liu Mei. Esta é a primeira vez que viemos a este lugar, e não sabemos muito sobre as bestas mágicas ou as regiões daqui." Os olhos de Shen Yan instantaneamente se iluminaram quando ele ouviu as palavras de Shunlong, pois não era difícil ler nas entrelinhas de sua frase. Como Shen Yan não era novo neste lugar, ele provavelmente não saberia quais lugares são muito perigosos e quais não são. Com um sorriso no rosto, o jovem chamado Shen Yan assentiu antes de responder seriamente. "Então são o irmão Shun e a irmã Liu. Já que é a primeira vez que você vem à Cordilheira, 10.000 Bestas, deixe-me explicar os pontos mais importantes. Como você provavelmente sabe, a Cordilheira, 10.000 Bestas, é dividida em 3 regiões principais diferentes, a saber, a região norte, a região leste e a região oeste. Quanto ao sul, são principalmente os arredores, bem como a entrada da própria cordilheira. Não tenho ideia de quantas milhas a cordilheira cobre, já que dizem que ninguém a explorou completamente ainda, mas é definitivamente um dos lugares mais vastos e perigosos em todo o nosso continente Estrela da Noite. No entanto, irmão Shun, você tem sorte de não ter escolhido ir para o oeste e, em vez disso, ter escolhido vir para o norte. Embora ainda possamos ser considerados como estando principalmente na periferia agora e não tenhamos realmente entrado na região norte,
tanto o norte quanto o leste são as únicas áreas que devem ser exploradas. Se você tivesse escolhido ir para o oeste, então, assim que saísse da periferia, é muito provável que fosse atacado por uma poderosa besta mágica de nível 5 ou até mesmo, uma de nível 6. Vendo a expressão de medo no rosto de Shen Yan, Shunlong verificou que seu palpite anterior estava correto. De fato, a região oeste da cordilheira, 10.000 bestas, é definitivamente mais perigosa do que as regiões norte ou leste. Sem interromper o jovem à sua frente, Shunlong continuou a ouvir o que Shen Yan sabia sobre este lugar. Com um olhar zombeteiro no rosto, Shen Yan olhou para o lago à frente enquanto dizia com um sorriso triste. Claro, mesmo se você não for para a região oeste, se você tiver azar o suficiente, então você definitivamente pode acabar como eu e minha irmã. Existem muitas bestas mágicas poderosas escondidas até mesmo nos arredores da região norte, e este lago provou ser uma delas. No entanto, também é verdade que quanto mais fundo você for na região leste, norte ou oeste, maior será a probabilidade de enfrentar poderosas bestas mágicas. Afinal, quanto mais poderosas algumas bestas mágicas forem, maior será seu território. Shunlong assentiu com a cabeça, pois ele já sabia sobre isso mesmo sem Shen Yan mencionar. Isso não era algo específico da cordilheira, 10.000 bestas, mas uma característica de poderosas bestas mágicas como um todo. Após um breve momento de pausa, Shunlong olhou para a irmã de Shen Yan, Shen Wuyin, cujo rosto ainda estava pálido, mas sua respiração tinha começado a melhorar antes que ele dissesse seriamente. Não se preocupe com o veneno dentro dela. Embora os tentáculos da tartaruga venenosa com tentáculos roxos sejam venenosos, contanto que você consuma uma pílula antitoxina de alto grau, classificação 4, em meia hora, não há perigo de morrer. Contanto que você proteja sua irmã pelos próximos 2 dias, sua condição deve voltar ao normal. Os olhos de Shen Yan brilharam, antes que ele fechasse os punhos mais uma vez em agradecimento. Ele nem sabia o nome da besta mágica que atacou seu grupo, muito menos os efeitos de seu veneno. A única coisa que ele pôde fazer depois de ver a condição de sua irmã, foi alimentá-la com uma pílula antitoxina, de nível médio de nível 5 e esperar que fosse o suficiente para resolver o problema. Ao mesmo tempo, seus olhos caíram sobre os 2 cadáveres do homem de meia-idade e da mulher que já haviam morrido para a tartaruga venenosa antes, e um sentimento pesado apareceu em seu coração. Embora sua irmã fosse capaz de aparar os ataques da tartaruga até certo ponto, Shen Yan sabia que o velho que ele havia chamado de Velho Ren antes, assim como aquela mulher de meia-idade, ambos caíram de cabeça nos tentáculos da tartaruga, morrendo quase instantaneamente pelo impacto de seus ataques, em vez do veneno que vazava para dentro de seus corpos. Depois de conversar por mais alguns minutos com Shen Yan e ter verificado as questões mais importantes que ele e Liu Mei deveriam tomar nota neste lugar, Shunlong colocou as mãos em concha para o jovem na frente dele antes que ele e Liu Mei se levantassem e caminhassem em direção ao lago atrás dele. Shunlong sabia que era muito provável que existissem alguns tesouros no fundo do lago. Fim do capítulo. Capítulo 343 Pedido de Shen Yan. Shunlong olhou para as águas claras e frias na frente de seus pés, e depois de deliberar por um momento, ele e Liu Mei consumiram uma pílula antitoxina, de alto nível de classificação 4 cada, antes de Shunlong segurar sua mão enquanto mergulhava dentro do lago. Afinal, como o covil de uma poderosa besta mágica de pico de classificação 4 como a tartaruga venenosa de tentáculos roxos, Shunlong sabia que, apesar das águas do lago parecerem cristalinas, havia uma grande chance de que elas tivessem sido realmente preenchidas com o veneno da tartaruga depois de tanto tempo. Ao sentir as águas claras ao seu redor, Shunlong entrou mais fundo no lago com Liu Mei seguindo bem ao lado dele. Claro, como esta ainda era a periferia da região montanhosa das 10.000 bestas, nenhuma outra besta mágica teria permissão para sobreviver no mesmo lago que a tartaruga venenosa de tentáculos roxos, pois ela já teria se transformado em comida para a tartaruga gigante.
Mal se passaram 10 respirações de tempo, até que Shun-Lon e Liu Mei rapidamente alcançaram o fundo do pequeno lago. Uma caverna com mais de 20 metros, 66 pés, de altura e quase 10 metros, 33 pés, de largura podia ser vista nas profundezas do lago, sem nenhuma luz vindo dela. Parado em frente à entrada da caverna, Shun-Lon pensou seriamente por um momento, antes de usar seu sentido espiritual para cobrir seu corpo. Embora ele tivesse imaginado que não deveria haver perigos dentro da caverna, ele ainda se preparou, antes que ele e Liu Mei entrassem lentamente. Shun-Lon não conseguiu usar seu sentido espiritual para cobrir a área ao redor de seu corpo por um longo tempo, pois era extremamente desgastante para sua força espiritual, mas, felizmente, a caverna em si não era funda. Shun-Lon e Liu Mei não encontraram nenhum perigo e, meio minuto depois, eles já haviam chegado ao fim da caverna. Surpreendentemente, a caverna não estava vazia, pois mais de 30 esqueletos humanos estavam empilhados dentro, um em cima do outro. O luar vindo do céu mal conseguia iluminar a caverna em si, mas era brilhante o suficiente para Shun-Lon perceber que a maioria desses esqueletos provavelmente estava enterrada neste lugar há muito tempo. Embora não houvesse mais nada dentro da caverna, mais de 30 anéis espaciais chegaram às mãos de Shun-Lon. Apesar dos anéis espaciais estarem corroídos devido à passagem do tempo, bem como a quantidade de tempo que permaneceram debaixo d'água, eles ainda eram utilizáveis, pois Shun-Lon encontrou mais de 140 mil pedras espirituais de grau médio dentro deles, bem como incontáveis garrafas de pílulas de reposição de QI, de grau médio e pílulas antitoxinas. Como não havia mais nada dentro da caverna, Shun-Lon e Liu Mei não continuaram a ficar aqui, pois nadaram rapidamente de volta à superfície do lago. Depois de dar uma olhada em seus arredores e ver que ainda faltavam algumas horas para amanhã, Shun-Lon decidiu ir mais fundo na Cordilheira das 10.000 Bestas, antes de encontrar um lugar para descansar. Embora este lago parecesse relativamente pacífico agora, no entanto, uma vez que as bestas mágicas na região ao redor perceberam que a tartaruga venenosa com tentáculos roxos, de nível 4 já estava morta, elas não hesitariam em invadir esta área. Ao mesmo tempo, os olhos de Shen Yan brilharam quando ele viu Shun-Lon e Liu Mei saindo do lago tão rapidamente. Claro, como um mercenário, ele não perguntaria se Shun-Lon havia encontrado algo dentro do lago. No entanto, vendo que Shun-Lon e Liu Mei estavam prestes a deixar a área do lago e ir mais fundo na floresta, Shen Yan respirou fundo antes de gritar com uma voz um tanto hesitante. Irmão Shun. Shun-Lon, que não esperava que Shen Yan o chamasse, virou a cabeça para olhar para o jovem que agora estava de pé e estava colocando as mãos em concha para ele. Shun-Lon percebeu que havia um olhar sério nos olhos de Shen Yan enquanto ele continuava. Irmão Shun, eu me pergunto se você está interessado em cooperar comigo. Cooperar? Um olhar de curiosidade passou pelos olhos de Shun-Lon enquanto ele olhava para Shen Yan, de túnica preta, enquanto diferentes possibilidades passavam por sua mente. Ele quer cooperar? É porque ele viu a eficácia do veneno, Soul Poison in Hellgrass, e quer lidar com uma poderosa besta mágica, ou isso é realmente uma armadilha e ele pretende roubar a mim e a Meier? Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Shun-Lon, ele não escolheu perguntar com o que Shen Yan precisava de ajuda e, em vez disso, ficou em silêncio, enquanto esperava para ouvir o motivo do homem antes de decidir. Certo. Shen Yan acenou com a cabeça quando viu que Shun-Lon e Liu Mei ficaram em silêncio após ouvir sua oferta, antes de continuar. A verdade é que, um mês atrás, nosso grupo descobriu 2 talos de uma erva da alma de gelo, de nível 5 enquanto nos aventurávamos em uma montanha. Sem esperar que Shun-Lon respondesse, Shen Yan então continuou. Claro, como o irmão Shun pode imaginar, nosso grupo ficou extremamente feliz quando encontramos a grama. Afinal, um único talo de erva da alma de gelo é extremamente valioso para qualquer cultivador de pico de nível 9 do reino espiritual, muito menos 2 deles. Shun-Lon ficou extremamente chocado internamente quando ouviu que havia 2 talos de erva da alma de gelo, de nível 5, e ele quase falhou em manter sua expressão sob controle.
Afinal, o valor da erva da alma de gelo excedeu até mesmo o da própria erva do inferno envenenadora da alma. Shunlong também sabia que Shen Yan estava dizendo a verdade quando disse que essa erva é extremamente valiosa para qualquer cultivador do reino espiritual de nível 9. Era porque, para um cultivador chegar ao estágio de alma nascente, ele precisa condensar sua alma em seu espaço espiritual. E a erva da alma de gelo poderia realmente ajudar um cultivador do reino espiritual de nível 9 durante esse processo. No entanto, ao mesmo tempo, Shunlong considerou o fato de que Shen Yan estava realmente mentindo. Se eles realmente tivessem encontrado 2 talos de erva da alma de gelo, então era extremamente improvável que Shen Yan compartilhasse essa informação com Shunlong. Afinal, um único talo de erva da alma de gelo poderia ser vendido por mais de 650 mil pedras espirituais de baixo grau ou 6.500 de grau médio. No entanto, mesmo que alguém tivesse as pedras espirituais, não seria necessariamente capaz de comprar um talo dessa grama. Shunlong também estava ciente de que até mesmo a Guilda dos Alquimistas, da cidade Heaven's Dome, teria no máximo um único talo de grama da alma de gelo, também. Shen Yan tinha um sorriso cauteloso no rosto enquanto olhava para Shunlong e Liu Mei, antes de continuar sua explicação. No entanto, como o irmão Shun pode imaginar, na verdade não conseguimos obter os talos da grama da alma de gelo. Foi porque, no pico daquela montanha, havia um par de gigantescos macacos da neve, que viviam lá. Fim do capítulo. Capítulo 344 Cooperando. Shunlong ficou atordoado quando ouviu a última frase de Shen Yan, pois parecia ter entendido por que seu grupo havia falhado. Um par de macacos da neve. Shunlong sabia que os macacos da neve eram pelo menos bestas mágicas de nível 5 na idade adulta. Quase como se tivesse adivinhado os pensamentos de Shunlong, Shen Yan continuou com uma expressão de zombaria no rosto. Como o irmão Shun pode adivinhar, os macacos da neve atingiram o nível 5, e sua força era equivalente a poderosos especialistas no estágio da alma nascente. Não apenas fomos incapazes de chegar perto da erva da alma de gelo, mas quase morremos no processo. Tivemos sorte que os macacos da neve não estavam dispostos a nos perseguir muito longe da montanha, caso outra pessoa tentasse roubar os talos da grama deles durante esse tempo. Shunlong assentiu, antes de ficar em silêncio por alguns momentos, enquanto diferentes possibilidades passavam por sua mente. Embora fosse raro, não era impossível que um talo de grama de alma de gelo aparecesse nesta cordilheira de 10.000 bestas. Quanto aos macacos da neve, era natural que Shen Yan e seu grupo não conseguissem enfrentá-los. Afinal, os macacos da neve eram de fato bestas mágicas de nível 5 e não estavam entre os mais fracos. Mesmo um especialista no estágio inicial da alma nascente não seria necessariamente capaz de permanecer vivo, se tivesse que lutar contra 2 macacos da neve, de nível 5 de frente. Se esses macacos tivessem alcançado o estágio intermediário ou final, a situação seria ainda pior. Nem mesmo Shunlong e Liu Mei conseguiram garantir sua segurança enfrentando 2 poderosos macacos da neve, de nível 5, mesmo com o veneno da grama do inferno envenenadora de almas. No entanto, mesmo com esses pensamentos em mente, só poderia haver uma razão pela qual Shen Yan estava disposto a compartilhar essa informação com Shunlong e Liu Mei, em vez de guardá-la para si mesmo e procurar outro grupo para explorar aquela área no futuro. Olhando para Shen Yan na frente dele, Shunlong olhou fixamente para os olhos do homem antes de perguntar seriamente. Aquele homem chamado Hao Xin fazia parte do seu grupo quando você encontrou a grama da alma de gelo. Um sorriso cauteloso apareceu mais uma vez no rosto de Shen Yan, e balançando a cabeça ele disse com um olhar de dor no rosto. O irmão Shun está certo. Shunlong balançou a cabeça sem dizer mais nada em resposta, enquanto pensava seriamente por alguns momentos. De fato, se Hao Xin e aquele cultivador de pico de nível 6 do reino espiritual que estava junto com ele também soubessem sobre esse assunto,
então faz sentido que Shen Yan compartilhe essa informação comigo e com Meier em vez de tentar guardá-la para si. Afinal, por 2 talos de erva da alma de gelo, é muito provável que Hao Xin também tente recrutar um grupo mais forte e tente roubá-los, antes mesmo que Shen Yan tenha a chance de fazê-lo. Claro, não posso descartar o fato de que isso pode realmente ser uma armadilha, mas no final, não há razão para recusar. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Shunlong, ele finalmente virou os olhos para olhar para o ansioso Shen Yan que estava esperando por sua resposta, assim como Liu Mei que sabia que Shunlong estava analisando a situação e tinha ficado em silêncio. Olhando para o homem à sua frente, Shunlong finalmente assentiu antes de dizer seriamente: podemos dividir os talos de erva da alma de gelo, uniformemente. No entanto, preciso de ambos os núcleos de besta dos macacos da neve. Claro, se houver alguma parte do corpo deles que você precise, então você pode pegá-la também. Shen Yan olhou para Shunlong com uma expressão estupefata no rosto. 2 respirações de tempo depois, ele balançou a cabeça apressadamente, antes de acenar com as mãos e dizer em um tom que não escondia seu medo nem um pouco: não, irmão Shun, um talo de erva da alma de gelo é na verdade mais do que suficiente. Shen Yan não conseguia acreditar o quão louco Shunlong realmente era, e olhou para ele e para a jovem mulher ao lado dele com indícios de medo em seus olhos. Ele estava planejando caçar os macacos da neve, de nível 5. Próprio plano de Shen Yan era atrair a atenção dos macacos da neve, antes que Shunlong ou ele próprio se movessem para roubar os talos de erva da alma de gelo, sob seus narizes. Quanto à questão de caçar os macacos da neve, essa possibilidade nem passou pela mente do homem de túnica preta. Afinal, os macacos da neve eram poderosas feras mágicas de nível 5. Mesmo se ele usasse todos os seus truques, Shen Yan não seria capaz de durar mais do que algumas respirações de tempo contra eles. Os olhos de Shen Yan pousaram no jovem louco e na jovem mulher na frente dele, antes que ele balançasse a cabeça enquanto um sorriso feio agora estava estampado em seu rosto. Não importa o que acontecesse, essa era sua única esperança de obter a erva da alma de gelo. Se ele esperasse até deixar a região montanhosa das 10.000 bestas, e reunisse sua própria equipe, caso Hao Xin já tivesse encontrado uma maneira de roubar a erva da alma de gelo, até então, Shen Yan provavelmente se arrependeria disso pelo resto de sua vida. Como ele não tinha outra opção, ele só podia esperar que o veneno de Shunlong fosse eficaz o suficiente para lidar com os macacos da neve. Vendo que Shen Yan havia concordado, Shunlong assentiu, pois isso estava dentro de suas expectativas. Com a força de Shen Yan, ele provavelmente estava a apenas um passo de entrar no estágio da alma nascente. Se ele realmente obtivesse a erva da alma de gelo, então ele provavelmente seria capaz de avançar no momento em que a consumisse. Mesmo dentro da cidade Heaven's Dome, Shunlong presumiu que Shen Yan não seria muito fraco entre os cultivadores do reino espiritual de nível 9. Depois de dar uma olhada na irmã de Shen Yan, Shen Yuin, e ver que ela ainda estava inconsciente, Shunlong tinha um olhar calmo no rosto enquanto virava os olhos para Shen Yan, de túnica preta, e disse calmamente: vamos em direção àquela montanha agora mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 345 O veneno de Shen Yuin. Shen Yan foi pego de surpresa pela sugestão de Shunlong. Entendendo o que o jovem estava pensando, Shunlong apontou para os arredores antes de continuar. Assim que as bestas mágicas ao redor deste lugar perceberem que a tartaruga venenosa com tentáculos roxos está morta, elas certamente invadirão este lugar para reivindicar esta área como sua. Um olhar de realização passou pelos olhos de Shen Yan, parecendo que ele havia negligenciado este assunto. De fato, como eles ainda estavam mais perto dos arredores da Cordilheira das 10.000 bestas, ele havia esquecido que pode haver outras poderosas bestas mágicas de nível inicial e médio 4 na área ao redor. Embora Shen Yan estivesse confiante de que poderia lidar com quase qualquer besta mágica de nível médio 4 sozinho,
Mesmo como um especialista de nível máximo no reino espiritual de nível 9, ele seria incapaz de lutar contra uma dúzia de bestas mágicas de nível inicial e médio 4 sem arriscar a vida de sua irmã. Vendo que Shen Yan entendeu seu significado, Shunlong virou a cabeça para olhar para Liu Mei e sorriu para ela, antes de se dirigirem mais para dentro da Cordilheira das 10.000 Bestas. Shen Yan agarrou sua irmã que ainda estava inconsciente e, carregando-a nas costas, seguiu Shunlong e Liu Mei enquanto eles deixavam o lago da tartaruga venenosa com tentáculos roxos atrás deles. Pouco mais de uma hora depois, os rugidos de bestas mágicas furiosas ressoaram por toda a floresta. Virando a cabeça para olhar para trás, Shen Yan exalou um suspiro de alívio assim que se certificou de que não havia bestas mágicas os perseguindo, antes de virar os olhos para Shunlong e Liu Mei. Depois de pensar seriamente por um momento e perceber que não sabia quando Hao Xin reuniria uma equipe para tentar obter a erva da alma de gelo, ele olhou para Shunlong antes de dizer com uma voz séria: Irmão Shun, a montanha que mencionei fica a nordeste da Cordilheira, 10.000 Bestas. Você quer ir para lá imediatamente? Depois de pensar seriamente por um momento, Shunlong olhou para Shen Yan, que ainda segurava sua irmã, antes de balançar a cabeça e dizer após um momento de deliberação: Vamos encontrar um lugar para descansar por alguns dias. Não acho que Hao Xin possa encontrar uma equipe e chegar lá mais rápido do que nós. Um olhar de gratidão apareceu no rosto de Shen Yan quando ele entendeu o significado por trás das palavras de Shunlong. Eles poderiam esperar até que sua irmã expulsasse o veneno de seu corpo antes de continuarem avançando. Claro, Shunlong não se considerava uma boa pessoa por fazer isso. Era simplesmente melhor esperar 2 dias para Shen Wen expelir o veneno da tartaruga venenosa de tentáculos roxos, em vez de carregar uma pessoa que era um peso morto junto com eles. Afinal, Shen Yan não seria capaz de lutar enquanto segurava sua irmã caso alguma besta mágica os atacasse, e Shunlong não poderia casualmente entrar no espaço nebuloso na Pedra do Tempo, e fazer quantidades infinitas do veneno, grama do inferno envenenadora da alma. Se eles fossem casualmente tomar seu tempo e seguir em frente, não importaria, mas desta vez era uma corrida contra Hao Xin e sua própria equipe. Uma vez que a notícia da grama da alma de gelo, de nível 5 começou a se espalhar, então não se sabia quantos especialistas de pico do reino espiritual de nível 9 se reuniriam neste lugar. Meia hora depois, após viajar pela floresta, o grupo de Shunlong encontrou uma caverna isolada, não muito longe de sua localização atual. Depois de colocar Shen Wen no chão, Shen Yan sorriu educadamente para Shunlong e Liu Mei, antes de fechar os olhos para se recuperar. Afinal, embora Shen Yan não estivesse envenenado como Shen Wen, Shunlong notou agudamente que os ferimentos em seu corpo eram na verdade muito piores do que os de sua irmã. Shunlong acenou com a cabeça para Shen Yan, antes que ele e Liu Mei se sentassem para cultivar. Como Shen Yan e Shen Wen estavam na caverna junto com ele e Liu Mei, Shunlong não conseguiu entrar no espaço nebuloso na Pedra do Tempo, então ele simplesmente se sentou de pernas cruzadas no chão e tentou aprofundar sua compreensão no Dao do Tempo. A noite logo passou, e quando os raios de sol começaram a espreitar pela entrada da caverna enquanto iluminavam o interior da caverna, Shunlong ouviu um gemido vindo da jovem mulher ao lado de Shen Yan antes de abrir os olhos. Ele então viu Shen Wen vestida de preto que já havia aberto os olhos, mas seu corpo ainda estava extremamente fraco. Seu gemido também alertou Liu Mei e Shen Yan, fazendo com que esta última tivesse uma expressão alegre no rosto enquanto olhava para sua irmã que finalmente havia aberto os olhos. Shen Wen olhou ao redor da caverna em confusão, antes de avistar Shunlong e Liu Mei, imediatamente se colocando em guarda. Shen Yan sorriu antes de apresentar Shunlong e Liu Mei para sua irmã, explicando como eles sobreviveram contra a tartaruga venenosa com tentáculos roxos, de nível 4 depois que ela perdeu a consciência. Com uma expressão grata no rosto, Shen Wen curvou a cabeça em direção ao belo rapaz e à jovem mulher de véu branco na frente dela, antes de dizer alegremente: Obrigada por nos salvar, irmão mais velho Shun, irmã mais velha Liu.
Shunlong simplesmente sorriu levemente em resposta enquanto Liu Mei fez o mesmo sob seu véu branco. Assim que ela ouviu que Shunlong e Liu Mei iriam ajudá-los a pegar a erva da alma de gelo, uma expressão chocada apareceu nos olhos de Shen Yuin após entender que seu irmão mais velho já havia falado sobre isso, mas depois de pensar por um momento, ela finalmente cerrou os dentes antes de acenar com a cabeça. De fato, não havia como ela e Shen Yan reivindicarem os talos da erva da alma de gelo, sozinhas. Ao mesmo tempo, ela se lembrou da traição de Hao Xin e do jovem na noite passada e o ódio em seu coração estava se tornando ainda mais intenso. Shunlong assentiu quando percebeu que alguns minutos depois, a jovem já havia acalmado suas emoções e fechado os olhos, enquanto se concentrava em expelir o veneno de seu corpo. Meio-dia logo se passou, enquanto o cheiro de enxofre atacava o nariz de Shunlong, antes de lentamente encher a caverna inteira, forçando Liu Mei e Shen Yan a abrirem os olhos também. Quando Shunlong virou os olhos para Shen Yuin, ele viu um líquido preto pingando de suas vestes pretas, antes de ser lentamente absorvido pelo chão. Shunlong entendeu claramente que este era o veneno da tartaruga venenosa de tentáculos roxos. Vendo que Shen Yuin havia expelido completamente o veneno de seu corpo, Shen Yan tinha um sorriso brilhante no rosto, antes de virar os olhos para Shunlong e Liu Mei, e disse com grande entusiasmo: Irmão Shun, já que Yuin está bem, não vamos perder mais tempo aqui. Deixe-me pessoalmente liderar o caminho para nós. Shunlong acenou com a cabeça quando viu que Shen Yan se ofereceu para liderar o caminho para a montanha dos macacos da neve. Parecia que sua ansiedade em obter a erva da alma de gelo não era de forma alguma falsa. Assentindo com a cabeça, Shunlong e Liu Mei deixaram a caverna junto com Shen Yan e Shen Yuin. Shen Yan tinha um olhar sério em seus olhos enquanto examinava os arredores por alguns momentos, antes de virar os olhos para Shunlong e dizer seriamente: Irmão Shun, de acordo com minhas estimativas, levará menos de 2 dias até chegarmos à montanha dos macacos da neve. Shunlong assentiu e, sem dizer mais nada, seu grupo seguiu em direção ao nordeste. 2 dias passaram rapidamente num piscar de olhos, antes que uma montanha branca como a neve, atraente, aparecesse à distância. Fim do capítulo. Capítulo 346 Rank 5 Snow Up. Shen Yan virou a cabeça animadamente para olhar para Shunlong, antes de dizer em uma voz que não conseguia esconder sua alegria: Irmão Shun, essa é a montanha dos macacos da neve. Shunlong assentiu com a cabeça, enquanto seus olhos encaravam a gigantesca montanha ao longe que estava coberta de neve. De fato, levou apenas 2 dias para eles chegarem aqui. Nesses 2 dias, sua jornada também foi relativamente tranquila, já que menos de um punhado de bestas mágicas de nível médio 4 acabaram atacando-os. Claro, com Shen Yan como o batedor liderando o caminho, nenhuma dessas bestas mágicas poderia durar mais de 10 golpes contra o cultivador do reino espiritual de nível 9. Embora Shen Yan estivesse curioso sobre a força real de Shunlong, ele sabia que, como eles contariam com o veneno de Shunlong para lutar contra os macacos da neve, seria seu trabalho lidar com as bestas mágicas que os atacaram no caminho até que eles chegassem. Olhando para a montanha branca à distância, Shunlong pensou seriamente por um momento, antes de pegar 3 garrafas cheias de veneno da erva do inferno do envenenamento da alma, e entregar 2 delas para Liu Mei e uma delas para Shen Yan. Quanto a Shen Yuin, apesar de seu cultivo estar no pico do nível 6, ela provavelmente não seria capaz de ajudar contra um par de macacos da neve, de nível 5. Shunlong já havia tirado um tempo durante os últimos 2 dias para formular um plano em sua mente para lidar com os 2 poderosos macacos da neve. Ele não podia simplesmente usar força bruta para lutar contra 2 bestas mágicas de nível 5, que podem até ter alcançado o meio ou até mesmo o pico do nível 5, a menos que ele invocasse Little Silver. Quanto a Little Black, ele não tinha intenção de expor o dragão negro e estava contente em deixá-lo mastigar os talos de erva sangue de dragão, dentro da Pedra do Tempo.
Shen Yuan olhou para Shunlong com uma expressão magoada no rosto, quando percebeu que ele havia entregue 2 garrafas cheias de veneno para Liu Mei e uma para seu irmão, ignorando-a completamente. Em sua mente, era completamente normal entregar uma garrafa de veneno para seu irmão, já que ele era um poderoso especialista do reino espiritual de nível 9, mas dar 2 garrafas para um cultivador de nível médio de nível 4 como Liu Mei e ignorá-la, que era uma poderosa especialista do reino espiritual de nível 6, não fazia sentido. Claro, Shunlong não iria explicar nada pessoalmente para Shen Yuan. Em vez disso, foi Shen Yan quem lançou um olhar para ela, indicando que ficasse em silêncio. Shunlong mal lançou um olhar para a jovem mulher de vestes pretas, antes de virar os olhos para Liu Mei com um olhar calmo no rosto. Liu Mei sorriu gentilmente por trás de seu véu branco, já que Shunlong já havia explicado seu plano para ela ontem. Vendo que Liu Mei havia entendido suas intenções, Shunlong sorriu levemente para ela antes de virar os olhos para Shen Yan. Então, com um olhar sério no rosto, ele olhou para o jovem de túnica preta na frente dele antes de dizer: "Vamos confirmar a situação primeiro." Shen Yan tinha uma expressão solene no rosto agora que eles estavam prontos para enfrentar 2 poderosas bestas mágicas de nível 5. Depois de virar a cabeça e indicar para sua irmã ficar em silêncio, ele e Shunlong seguiram em direção à Montanha Branca à distância. A neve cobria a montanha, do pico, passando pelo sopé da montanha, estendendo-se em direção à floresta onde o grupo de Shunlong estava. Shunlong e Shen Yan caminharam cautelosamente para a frente, seus pés deixando pegadas profundas na neve enquanto subiam lentamente a montanha. Ao mesmo tempo, dentro da Pedra do Tempo, Little Black de repente abriu os olhos e olhou para a distância à frente de Shunlong por um momento, antes de fechá-los mais uma vez com um olhar entediado no rosto, enquanto continuava mastigando os talos de grama-sangue de dragão, na frente dele. Meia hora passou rapidamente, até que Shunlong e Shen Yan chegaram a apenas algumas centenas de metros do pico da montanha. Com uma expressão animada no rosto, Shen Yan virou a cabeça para o lado para olhar para Shunlong, antes de apontar para o pico da montanha, para 2 talos de grama de cor azul claro que estavam saindo do pico da montanha e disse em voz baixa: "Irmão Shun, estes são os talos da grama da alma de gelo." Shunlong assentiu com a cabeça enquanto uma luz brilhante brilhou através de seus olhos quando ele reconheceu instantaneamente os 2 talos de grama da alma de gelo, também. Ao mesmo tempo em que Shunlong e Shen Yan chegaram a este lugar e estavam olhando para os 2 talos de grama cristalinos, um rugido alto que sacudiu a montanha inteira veio do pico branco como a neve. Rugido. No momento em que ouviu o rugido alto, Shunlong imediatamente circulou a ampulheta do monarca, enquanto a figura invisível de uma ampulheta se expandia de seu corpo. A cor de seus olhos instantaneamente ficou dourada, enquanto uma nova cena apareceu na mente de Shunlong. Uma grande silhueta apareceu do pico da montanha, enquanto corria em direção à localização de Shunlong e Shen Yan, sacudindo a montanha sob seus pés no processo. Era um grande macaco com mais de 7 metros, 22,9 pés, de altura, com membros longos e uma pele branca como a neve cobrindo seu corpo. Os olhos de Shunlong instantaneamente ficaram sérios e, sem qualquer hesitação, uma rajada de vento apareceu ao redor de seus pés enquanto ele ativava os passos de vendaval, antes de pular para trás e se dirigir para o sopé da montanha de neve. O rosto de Shen Yan empalideceu quando viu o poderoso macaco da neve, de nível 5 correndo em sua direção e na de Shunlong, mas o cultivador de nível 9 do reino espiritual não ficou para trás de Shunlong nem um pouco, pois ele correu em direção ao pé da montanha também. Shunlong tinha um olhar sério em seus olhos quando virou a cabeça e percebeu que o gigantesco macaco da neve ainda estava atrás dele. Ao mesmo tempo, Shunlong percebeu instantaneamente que a aura vinda desse macaco da neve não estava no início do nível 5, mas no meio do nível 5. Fim do capítulo. Capítulo 347 Lutando contra o macaco da neve.
Shen Yan já havia dito a Shunlong que o macaco da neve, que perseguiu seu grupo da última vez estava no início do nível 5, mas o outro que só apareceu no pico da montanha e não os perseguiu, não se sabia se estava no mesmo nível do primeiro. Como seu grupo estava muito longe da última vez, eles não puderam confirmar a força do segundo, macaco da neve, e só puderam especular que ele também estava no início do nível 5. No entanto, ver que a poderosa besta mágica de nível médio 5 que agora os perseguia estava na verdade no meio do nível 5, fez o coração de Shen Yan se contrair de medo. Ao mesmo tempo, o choque encheu o rosto do especialista do reino espiritual de nível 9 quando ele percebeu que o cultivo de Shunlong estava na verdade no meio do nível 4 do reino espiritual. A pessoa que ele imaginou que provavelmente era um mestre de venenos de nível ouro era na verdade apenas um cultivador de nível médio do reino espiritual. E ainda assim, uma vez que ele se lembrou do veneno que Shunlong estava carregando com ele, Shen Yan não ousou menosprezar Shunlong em seu coração. Ao mesmo tempo em que esses pensamentos passaram pela mente do especialista do reino espiritual de nível 9, outro, macaco da neve, de nível 5 apareceu no topo da montanha, observando Shunlong e Shen Yan com um olhar frio nos olhos. Este, macaco da neve, parecia hesitante em persegui-lo e, no final, decidiu apenas ficar de guarda do pico da montanha. Shunlong, que virou a cabeça para verificar a situação, já esperava esse resultado. Afinal, ele já sabia que os macacos da neve eram bestas mágicas cuja inteligência não era baixa. Como os macacos da neve sabiam que os humanos provavelmente viriam aqui para pegar a erva da alma de gelo, não havia como eles deixarem os 2 talos de grama sem vigilância. Enquanto Shunlong e Shen Yan desciam da montanha, Shen Yan olhou para Shunlong e estava prestes a falar, quando uma cena chocante apareceu de repente em seus olhos. Um exército de esqueletos brancos como jade segurando espadas de osso semelhantes a cristais, eram liderados por 12 enormes cavaleiros vestidos com armaduras pretas, enquanto todos subiam a montanha como um exército imparável, enquanto se dirigiam para sua direção. O medo apareceu no coração de Shen Yan quando ele viu a cena chocante na sua frente. Embora a aura dos esqueletos e dos cavaleiros de armadura preta fosse extremamente fraca na sua frente, se ele realmente perdesse tempo lutando contra essas criaturas, Shen Yan tinha certeza de que o macaco da neve, de nível médio 5 definitivamente o alcançaria. Afinal, a poderosa besta mágica de nível médio 5 já estava diminuindo a distância entre eles extremamente rápido durante esse tempo. Quanto a Shunlong, embora Shen Yan soubesse que seu veneno era realmente assustador, mesmo que pudesse afetar as criaturas medonhas na frente deles, no final ele provavelmente só tinha mais algumas garrafas sobrando. Vendo o desespero que apareceu nos olhos de Shen Yan, Shunlong virou os olhos para olhá-lo antes de dizer com uma voz calma: "Não lute contra eles." A confusão encheu os olhos do especialista do reino espiritual de nível 9, mas vendo o olhar calmo que o jovem de túnica azul ao lado dele tinha, ele cerrou os dentes antes de acenar com a cabeça em resposta. Enquanto Shunlong e Shen Yan mergulhavam de frente no meio do exército de mortos-vivos, os cavaleiros e esqueletos mortos-vivos de Liu Mei pareciam não conseguir nem ver os 2 jovens ao redor deles, enquanto continuavam em direção ao gigantesco macaco da neve. ROARR. O macaco da neve rugiu com raiva enquanto pulava para frente, pousando no meio do exército de mortos-vivos de Liu Mei. Sem qualquer suspense, a poderosa besta mágica de nível médio 5 rasgou o exército que bloqueava seu caminho sem qualquer obstrução, como um gigante que balançava seus braços, esmagando dezenas de inimigos a cada balanço. Não importava se eram os cavaleiros mortos-vivos de 3 metros, 10 pés, de altura ou os esqueletos brancos como Jade que estavam no caminho do macaco da neve, todos foram esmagados sob os braços e pés da aterrorizante besta mágica, um após o outro. O macaco de 7 metros, 22,9 pés, de altura balançou seus longos membros e destruiu tudo que ousou ficar na frente dele, enquanto continuava a perseguir Shunlong e Shen Yan.
Estava claro que o macaco da neve já havia reconhecido Shen Yan e não o deixaria sair uma segunda vez. No entanto, assim que o macaco de pelo de neve balançou seu braço esquerdo e destruiu um cavaleiro morto-vivo de armadura preta, o cavaleiro que estava segurando uma garrafa cheia de um roxo escuro jogou-a em direção ao peito do macaco, antes que seu corpo fosse destruído pelo ataque do macaco. O macaco de neve sentiu uma repentina sensação de perigo quando viu o líquido roxo escuro voando em sua direção, enquanto seus instintos de uma besta mágica de nível médio 5 gritavam para ele evitar o frasco de pílulas. A poderosa besta mágica de nível 5 pulou para o lado, enquanto evitava apressadamente a garrafa cheia de líquido roxo, que pousou a algumas dezenas de metros de distância dele e caiu no chão. Antes que o macaco tivesse a chance de se mover, no entanto, outro cavaleiro morto-vivo apareceu atrás dele e jogou um segundo frasco de pílulas idêntico em direção à cabeça do macaco. O macaco da neve não teve espaço para se esquivar dessa vez, pois tinha acabado de cair de pé quando viu o segundo frasco de comprimidos voando em sua direção e, usando seu longo braço direito, jogou o frasco de comprimidos de volta para o cavaleiro de armadura preta. Assim que entrou em contato com o braço do macaco, no entanto, o frasco de comprimidos explodiu em inúmeros fragmentos, antes que o líquido roxo escuro dentro dele pousasse no pelo branco como a neve do macaco. Groar! Sob os olhares de Shun-Lon e Shen Yan, o macaco da neve soltou gritos dolorosos, enquanto o veneno aterrorizante começou a afetá-lo quase instantaneamente. O macaco da neve, de repente começou a se agitar devido à dor, movendo seus braços e pernas descontroladamente, destruindo dezenas de esqueletos ao redor dele no processo. Shen Yan, que estava parado a alguns metros ao lado de Shun-Lon, inconscientemente abriu a distância entre eles, enquanto olhava para o poderoso macaco da neve, de nível médio 5 que estava coberto de dor com descrença em seus olhos. Ao mesmo tempo, o macaco da neve, no topo do pico da montanha ouviu os rugidos de seu companheiro e, após hesitar por um momento, ele também se dirigiu para o sopé da montanha. No entanto, apenas 2 minutos se passaram quando os poderosos gritos do macaco da neve, de nível médio 5 cessaram lentamente, antes que seu corpo gigantesco caísse no chão. Fim do capítulo. Capítulo 348 Macaco da neve enfurecido. Uma expressão chocada apareceu no rosto de Shen Yan quando ele viu a besta mágica de nível médio 5 que de repente parou de respirar. Em menos de 2 minutos, um poderoso macaco da neve, de nível médio 5 perdeu sua vida. Rugido. Um rugido poderoso cheio de raiva e fúria reverberou por toda a floresta, sacudindo toda a montanha branca como a neve na frente de Shun-Lon, enquanto a aura do segundo macaco da neve agora estava cheia de intenção de matar e estava prestes a enlouquecer. Seus olhos, que eram originalmente de uma cor amarela, já estavam vermelhos agora, enquanto o macaco da neve descia a montanha em um ritmo extremamente rápido em direção a Shun-Lon e Shen Yan. O olhar nos olhos de Shun-Lon ficou sério enquanto Shen Yan também tinha uma expressão solene em seu rosto. Era óbvio que o plano de Shun-Lon certamente envolvia cuidar do primeiro macaco da neve, mas o segundo cabia a ele e Shun-Lon cuidar. Shen Yan só precisou de alguns momentos para entender que o bizarro exército de esqueletos e cavaleiros mortos-vivos na frente dele tinha algo a ver com a Liu Mei de véu branco. Vendo que os cavaleiros de armadura preta já tinham gasto as 2 garrafas de veneno que Shun-Lon tinha entregue a Liu Mei, Shen Yan sabia que o segundo macaco da neve não seria tão fácil de cuidar. Ao mesmo tempo, a poucos metros de Liu Mei, Shen Yuan tinha uma expressão chocada no rosto enquanto olhava para a jovem mulher de túnica branca ao lado dela. Ela ainda não entendia como Liu Mei podia invocar um exército de esqueletos do nada. Ao mesmo tempo, seus olhos examinaram Liu Mei com confusão e curiosidade dentro deles, tentando entender o que Dao, essa jovem mulher de véu branco ao lado dela, havia compreendido. Liu Mei, no entanto, não pareceu prestar atenção em Shen Yuan, de túnica preta, enquanto seus olhos encaravam o segundo macaco da neve, que estava se movendo em direção a Shun-Lon com apreensão dentro de seu olhar.
Embora Liu Mei tivesse absoluta confiança em Shunlong, ela sabia que lidar com uma besta mágica de nível 5 inicial era extremamente perigoso. O macaco da neve, enfurecido, pisou furiosamente no chão e, em apenas alguns momentos, já havia chegado ao meio do exército de mortos-vivos de Liu Mei. O macaco da neve encarou os cavaleiros mortos-vivos restantes ao seu redor com ódio em seus olhos, antes de balançar violentamente seus longos braços como dois martelos longos que voavam em direção a eles. Os cavaleiros mortos-vivos de nível médio 4 do reino espiritual, bem como os esqueletos brancos como jade ao redor deles, não conseguiram durar nem um segundo contra os ataques enfurecidos do macaco da neve. No momento em que os punhos do macaco da neve pousaram sobre os cavaleiros mortos-vivos, a armadura negra ao redor deles se quebrou em inúmeros pedaços, antes que seus corpos lentamente se transformassem em pó. O destino dos esqueletos brancos como jade também não foi diferente, pois seus ossos foram pulverizados após o encontro com os poderosos ataques do macaco da neve. Vendo que o exército de Liu Mei estava sendo rapidamente destruído, Shunlong primeiro olhou para o congelado Shen Yan, antes que uma rajada de vento aparecesse ao redor de seus pés, enquanto ele se movia em direção à besta mágica de nível 5 sozinho. Shen Yan hesitou por um momento quando viu o furioso macaco da neve, destruindo facilmente o exército de mortos-vivos na frente dele sem nenhuma obstrução, mas vendo Shunlong avançando, ele cerrou os dentes antes de fazer o mesmo. Ele sabia que não teria nenhum rosto para reivindicar nem mesmo um único talo da erva da alma de gelo, se ele apenas ficasse para trás e assistisse sem levantar um dedo. Além disso, Shen Yan também sabia que, se eles não fizessem seu movimento agora que o macaco da neve ainda estava destruindo os esqueletos e os cavaleiros mortos-vivos ao redor dele, ele e Shunlong poderiam nem sobreviver contra ele sozinhos. Vendo que Shen Yan também havia decidido atacar, Shunlong assentiu, antes que um frasco de comprimidos cheio de um líquido roxo escuro aparecesse em sua mão. Shunlong sabia que o macaco da neve definitivamente estaria preparado para qualquer ataque que usasse o veneno da erva do inferno do envenenamento da alma, depois de tê-lo testemunhado uma vez. Ao mesmo tempo, virando os olhos para Shen Yan, Shunlong não parecia ter pressa em fazer seu próprio movimento, pois permitiu que o jovem atrás dele atraísse primeiro a atenção do macaco da neve, de nível 5. Assentindo com a cabeça, uma armadura de gelo apareceu ao redor do corpo de Shen Yan enquanto ele corria para a frente, em direção ao macaco da neve. Os olhos vermelhos do macaco da neve notaram instantaneamente o jovem de túnica preta vestido com armadura de gelo que estava voando em sua direção, antes que ele balançasse sua cauda nele usando toda a sua força. No momento em que ele apareceu no alcance de ataque do macaco da neve, Shen Yan jogou o frasco de comprimidos em suas mãos em direção ao peito do macaco, antes que a cauda branca do macaco encontrasse sua armadura de gelo. No momento em que a cauda do macaco da neve, de nível 5 inicial pousou na armadura de Shen Yan, estalos ressoaram no ar antes que Shen Yan fosse lançado voando para trás como uma bala de canhão, a uma velocidade ainda maior do que a que ele estava voando em direção ao macaco da neve. Bum! O corpo de Shen Yan colidiu com algumas das árvores cobertas de neve atrás dele, antes que ele cuspisse um bocado de sangue. Sua armadura de gelo só foi capaz de suportar um único golpe da besta mágica de nível 5 inicial antes de entrar em colapso, e ainda assim Shen Yan também foi ferido. Shen Yan não conseguia acreditar nisso, pois sentia seus ferimentos internos que não eram nada leves. A armadura de gelo era uma habilidade marcial que ele podia usar a cada 6 horas, e também era sua habilidade marcial defensiva mais poderosa. 2 dias atrás, quando seu grupo lutou com a tartaruga venenosa de tentáculos roxos, a armadura de gelo de Shen Yan foi capaz de suportar mais de 10 dos ataques da tartaruga venenosa, de nível 4 antes de entrar em colapso, e ainda assim o macaco da neve, de nível 5 inicial conseguiu destruí-la em um único movimento. Seria esse o verdadeiro poder de uma besta mágica de nível 5 inicial enfurecida, que era igual a um especialista no estágio da alma nascente.
Shenlong também ficou atordoado quando viu o poder do Macaco da Neve, de nível 5 inicial, mas não parou suas ações quando percebeu que a atenção do Macaco da Neve ainda estava focada em Shen Yan. Levantando a mão direita, ele cortou o ar na frente dele abrindo uma lágrima espacial, antes de jogar a garrafa cheia do veneno, grama do inferno envenenadora da alma, dentro. Fim do capítulo. Capítulo 349 Pegando os despojos. O Macaco da Neve pareceu ter notado que algo estava errado, pois se moveu apressadamente para o lado quase por instinto, mas como sua atenção já estava focada em Shen Yan, que havia caído no chão o tempo todo, a besta mágica de nível 5 inicial chegou um passo tarde demais. O frasco de comprimidos cheio de veneno da erva do inferno envenenadora de almas apareceu dentro do corpo do Macaco da Neve, antes que a fenda espacial se fechasse. Quando o pequeno frasco pousou no corpo da poderosa besta mágica de nível 5, ele se quebrou em muitos pedaços pequenos antes que o líquido roxo escuro dentro dele começasse a vazar para dentro do corpo do Macaco da Neve. Gritos de Groaer, cheios de dor e intenção de matar sem fim irromperam do corpo da poderosa besta mágica, enquanto o Macaco da Neve começou a rolar no chão de dor. A potência do veneno da erva da alma envenenadora de almas, no entanto, era forte o suficiente para matar até mesmo um Macaco da Neve, de nível médio 5, muito menos um de nível 5 inicial. Os gritos do Macaco da Neve duraram menos de 20 respirações de tempo, antes que a poderosa besta mágica de nível 5 caísse sem vida no chão. Shen Yan, que tinha acabado de se levantar, não conseguia acreditar na cena diante de seus olhos, mas os ferimentos em seu peito lhe diziam que tudo o que ele via era real. As duas poderosas bestas mágicas de nível 5 que quase o mataram e sua irmã na última vez que estiveram neste lugar, agora estavam imóveis no chão. Não, foi apenas uma dessas bestas mágicas que perseguiu seu grupo da última vez, caso contrário, não havia como escaparem vivos. Claro, o especialista do reino espiritual de nível 9 de pico de túnica preta não sentiu nenhum sentimento de pena pelas duas poderosas bestas mágicas de nível 5 na frente dele. A natureza das bestas mágicas era devorar outros humanos e bestas mágicas. Mesmo que Shen Yan não invadisse sua montanha, os Macacos da Neve ocasionalmente vagariam pela cordilheira, 10.000 bestas, e caçariam humanos e outras bestas mágicas sozinhos. Ao mesmo tempo, seus olhos estavam focados no topo da montanha, onde os dois talos de grama da alma de gelo estavam esperando por eles. No entanto, devido aos seus ferimentos, Shen Yan só conseguiu suprimir seu desejo de obter o talo de grama o mais rápido possível e, em vez disso, sentou-se no chão nevado e consumiu uma pílula de cura de alto grau de classificação 4. Liu Mei e Shen Wuyin, que ainda estavam dentro da floresta, rapidamente se aproximaram da montanha de neve na frente deles, enquanto ambos se aproximavam de Shenlong e Shen Yan. Shenlong sorriu para Liu Mei, que havia executado o plano da melhor maneira possível. Ele sabia claramente que Liu Mei tinha controlado pessoalmente os dois cavaleiros mortos-vivos que tinham jogado as 2 garrafas do veneno, Soul Poison em Hellgrass, para o primeiro, Snow Up, usando sua própria força espiritual. Desde o início, o plano de Shenlong era fazer com que Liu Mei enviasse seu exército de mortos-vivos para segui-los, alguns minutos depois que ele e Shen Yan começaram a escalar a montanha, e interceptar o Snow Up, que logo os perseguiria. Liu Mei aproveitou a chance para imbuir sua força espiritual em 2 de seus cavaleiros mortos-vivos e controlá-los pessoalmente durante a luta, e foi por isso que ela conseguiu atingir o gigantesco Snow Up, de 7 metros, 22,9 pés, de altura com a segunda garrafa que estava cheia do veneno da Soul Poison em Hellgrass. Claro, se o Macaco da Neve, de nível médio 5 não tivesse colocado sua atenção em Shenlong e Shen Yan que agiram como isca durante aquele tempo, ele não teria sido pego de surpresa pelos 2 cavaleiros mortos-vivos, fracos, que estavam escondendo o veneno dentro de suas armaduras, não importando se era um ataque furtivo ou não.
Esta foi a principal razão pela qual Shun-Long colocou sua atenção nele e em Shen-Yan subindo a montanha primeiro. Mesmo assim, Shun-Long não tinha certeza absoluta de que o macaco da neve teria sido pego de surpresa e atingido pelo veneno, mas que havia simplesmente uma grande chance de isso acontecer. Ao mesmo tempo, Liu Mei também percebeu a importância da esgrima quando ela estava controlando os corpos dos cavaleiros mortos-vivos. Afinal, cada um de seus cavaleiros de armadura preta estava empunhando uma espada grande preta de 2 metros, 6,6 pés, de comprimento. Embora sua força de combate definitivamente aumentasse quando ela usasse sua própria força espiritual e QI para controlar seus cavaleiros mortos-vivos, ela também precisava ser proficiente nas armas que eles usavam para controlá-los melhor. Embora ela não tenha lutado diretamente fazendo seus cavaleiros mortos-vivos controlarem suas espadas dessa vez, isso não diminuiu a importância desse assunto. Com um leve sorriso no rosto, Shun-Long primeiro colocou os corpos dos macacos da neve, de nível inicial 5 e intermediário 5 dentro da Pedra do Tempo, antes de escalar a montanha de neve em direção ao seu pico. Nem Shen-Yan nem Shen-Wuin se opuseram quando viram Shun-Long pegando os corpos das 2 poderosas bestas mágicas de nível 5. Afinal, Shen-Yan não se importava tanto com as bestas mágicas de nível 5. Em vez disso, o que ele queria fervorosamente era a erva da alma de gelo, para que ele pudesse chegar ao estágio da alma nascente de uma só vez. Claro, os corpos dos macacos da neve, de nível 5 eram extremamente úteis para Shun-Long. Afinal, ele estava planejando usar os núcleos dos animais, macacos da neve, para refinar a grama sangue de dragão, em pílulas. Alguns minutos depois, sem enfrentar qualquer obstrução, Shun-Long chegou ao pico da montanha, onde 2 talos de grama cristalina cresciam da pequena fenda. Com um leve sorriso no rosto, Shun-Long cuidadosamente retirou as 2 ervas medicinais cristalinas de nível 5 da fenda, antes de colocar um talo dentro do jardim de ervas na Pedra do Tempo. Depois de dar outra olhada no pico da montanha e certificar-se de que não havia mais nada de valor neste lugar, Shun-Long voltou para o sopé da montanha de neve. Ao ver Shun-Long retornando do pico da montanha, Shen-Yan foi completamente incapaz de esconder o olhar fervoroso em seus olhos enquanto olhava para a grama cristalina nas mãos de Shun-Long. Ignorando seus ferimentos, o cultivador de nível 9 do reino espiritual levantou-se apressadamente, enquanto sorria e dizia: Irmão Shun. Shun-Long acenou com a cabeça para o jovem de túnica preta, antes de jogar para ele o talo da grama da alma de gelo, em suas mãos. Não importa o que, já que ele havia prometido dar a ele e Shen-Yan também havia participado da luta contra os macacos da neve, Shun-Long não voltaria atrás em sua palavra. Segurando a erva da alma de gelo, de nível 5 em suas mãos, uma expressão animada apareceu nos olhos de Shen-Yan enquanto ele juntava as mãos em agradecimento. Então, com um sorriso no rosto, o jovem olhou para Shun-Long e Liu Mei que ainda tinha o véu branco no rosto antes de perguntar curiosamente: Irmão Shun, irmã Liu, eu e minha irmã vamos retornar para a cidade do Domo do Céu. Vocês querem vir conosco? Fim do capítulo. Capítulo 350 Planos Futuros. Shun-Long sorriu levemente quando ouviu a oferta de Shen-Yan, mas ele nem sequer considerou antes de balançar a cabeça em resposta. Retornar para a cidade Heaven's Dome. Ele e Liu Mei deixaram a cidade porque não eram fortes o suficiente. Embora seu cultivo tivesse definitivamente avançado muito desde então, mas na frente das pessoas mais fortes da geração mais jovem do continente Estrela da Noite, eles seriam incapazes de sequer lutar. Esqueça as pessoas mais fortes do continente, até mesmo o cultivo de Shen-Yan está mais de 5 classificações menores acima do meu e de Meier. Nem mencione aqueles que já atingiram o estágio da alma nascente como a terceira princesa dos Elfos Negros ou o jovem mestre de cabelos azuis da firma Golden Exchange, Hu Liu, assim como o resto das pessoas no topo do ranking. Enquanto esse pensamento passava pela mente de Shun-Long, ele estava ainda mais determinado a se tornar mais forte.
Vendo que Liu Mei também ficou em silêncio, obviamente concordando com a decisão de Shunlong, Shen Yan suspirou antes de balançar a cabeça e juntar as mãos em resposta. Então, com um sorriso no rosto, ele primeiro virou os olhos para olhar para sua irmã, antes de olhar para Shunlong e dizer com um leve sorriso no rosto: "Nesse caso, irmão Shun, vamos nos separar aqui. Se tivermos a sorte de nos encontrar no futuro, então vamos beber juntos." Shunlong acenou com a cabeça para a sorridente Shen Yan e Shen Wuyin, que estava realmente fazendo beicinho enquanto olhava para ele. Quando os dois irmãos saíram, Liu Mei virou a cabeça para olhar para Shunlong e, após um momento de hesitação, perguntou seriamente: "Longe, você quer se juntar à seita sagrada?" Depois de ver o olhar ansioso no rosto de Shen Yan quando ele recebeu a erva da alma de gelo, Liu Mei entendeu que praticamente todos da geração mais jovem do continente Estrela da Noite estariam dispostos a se juntar à seita sagrada, ou ao palácio do Imperador Demônio, e ir para a região central. Shunlong pensou seriamente por um momento após ouvir a pergunta de Liu Mei, antes de balançar a cabeça e dizer: "Isso vai depender de que tipo de seita realmente é. Se for uma seita que restringe seus discípulos de até mesmo deixar as instalações da seita, como a seita nuvem flutuante, então é claro que não há razão para nos juntarmos. Ao mesmo tempo, não faz muita diferença se nos juntamos à seita sagrada, ou ao palácio do Imperador Demônio. Entretanto, se esta for a única maneira de deixar o continente Estrela da Noite, então provavelmente teremos que nos juntar a uma dessas potências no futuro." Após um momento de deliberação, Shunlong tinha um sorriso zombeteiro no rosto enquanto continuava: "Claro, se eles são seitas como a seita nuvem flutuante, então não me importo em usá-los até chegarmos à região central antes de eu partir." Liu Mei assentiu com a cabeça com um olhar sério nos olhos quando ouviu as palavras de Shunlong. De fato, se eles não quisessem ficar confinados no continente Estrela da Noite para sempre, então eles teriam que ir em direção à região central se quisessem se tornar mais fortes. Afinal, Liu Mei já sabia que Shunlong tinha certas coisas que ele tinha que fazer no futuro. Ela também sabia que Shunlong tinha algum tipo de segredo dentro de seu corpo, mesmo que ele não tivesse explicado explicitamente o que era. Então, se ele de repente acabasse desaparecendo novamente como da última vez na Cidade do Pecado, ele precisava ser forte o suficiente para permanecer vivo na próxima vez. Claro, não era que Shunlong não confiasse em Liu Mei, e foi por isso que ele não contou a ela sobre a Pedra do Tempo, mas porque ele sabia que o fardo mental de um segredo como esse definitivamente pressionaria muito Liu Mei. Ao mesmo tempo, Liu Mei também não se importava muito com o tipo de segredo que Shunlong tinha em seu corpo. Contanto que ele estivesse seguro e eles continuassem juntos, isso era o suficiente para ela. Vendo que Liu Mei havia entendido suas intenções, Shunlong sorriu para ela antes de segurar sua mão e dizer seriamente: "Meier, vamos procurar um lugar para descansar pelos próximos dias." Vendo Liu Mei acenar com a cabeça, Shunlong deu uma olhada ao redor, antes que eles realmente deixassem a montanha de neve para trás. Claro, o ambiente ao redor do pico da montanha era realmente muito bom para Shunlong e Liu Mei ficarem neste lugar, mas considerando que o desaparecimento dos dois macacos da neve logo atrairia a atenção das poderosas bestas mágicas de nível 5 das proximidades, fez com que os planos de Shunlong de ficar aqui não passassem de um pensamento passageiro que logo foi extinto. Ao mesmo tempo, Shunlong não se esqueceu de que o homem de meia-idade chamado Hao Xin viria mais cedo ou mais tarde a este lugar para obter os talos de erva da alma de gelo. Embora Shunlong tivesse o veneno da erva do inferno envenenadora da alma, não havia razão para se colocar em uma situação desfavorável para lutar contra o especialista do reino espiritual de nível 9. Ao mesmo tempo, se o homem trouxesse um grupo de mais de 6 pessoas, entre as quais havia até mesmo alguns especialistas no estágio nascente Soul, Shunlong sabia que depois de expor o veneno, Soul Poison in Hellgrass, para matar as primeiras pessoas, o resto deles estaria em guarda contra isso, tornando o resto da luta ainda mais difícil.
Quanto a convocar Little Silver para cuidar dessas pessoas, a menos que seja absolutamente necessário, Shenlong não estava disposto a expor a Pantera Negra neste covil de feras mágicas. Ele não sabia se havia algum rei do Dao de nível 9 escondido nas profundezas da Cordilheira das 10.000 bestas, procurando por ervas medicinais de nível 6 ou bestas mágicas, que poderiam realmente ser atraídos pela aura da Pantera e tentariam domar Little Silver para si mesmos. Se Little Silver realmente expusesse sua aura, embora um rei do Dao de nível 9 não fosse necessariamente capaz de notá-lo, Shenlong não estava disposto a correr esse risco sem qualquer razão. Algumas horas depois, Shenlong e Liu Mei chegaram a uma pequena montanha isolada a algumas dezenas de milhas ao norte da montanha nevada dos Macacos da Neve. Vendo que havia uma caverna relativamente pequena, mas confortável, perto do centro da montanha, Shenlong liderou Liu Mei enquanto ambos entravam nela, antes que Liu Mei convocasse um grupo de seus esqueletos para proteger os arredores da montanha. Vendo que Liu Mei tinha começado a praticar sua esgrima, tacitamente dando tempo para Shenlong fazer o que quisesse, Shenlong primeiro fez Little Silver retrair completamente sua aura e guardar a entrada da caverna, antes de se sentar de pernas cruzadas no chão e fechar os olhos, enquanto retornava para dentro do espaço enevoado na Pedra do Tempo. Olhando para os corpos dos dois Macacos da Neve, de nível 5 que estavam esparramados na frente dele, um olhar animado passou pelos olhos de Shenlong, pois ele estava pronto para finalmente avançar para o meio do quarto estágio no Corpo Eterno do Monarca. Fim do capítulo.